50 anos em 5. Será? Será que, vamos lembrar de Maquiavel, os fins justificam os meios? Bom, na prática, o JK aplicou isso. O plano de metas dele nada mais foi do que uma continuação do desenvolvimentismo. Quando ele assume, ainda estava pairando no Brasil aquela empolgação com esse modelo. E uma empolgação, vamos pensar, né, que em 54 ele vence as eleições ali de 55, quase que o Brasil emplacou uma Miss Universo, que foi a Marta Rocha. Ela ficou em segundo lugar por causa de 2 polegadas no quadril. Mas enfim, sabemos que o JK vence as eleições, a dobradinha JJ, ele como presidente, e vice-presidente dele era o Jango. E quase que impediram, né? Teve uma tentativa de golpe após o suicídio do Vargas, que foi ali suprimida pelo Henrique Teixeira Ló, mas no governo dele teve mais duas rebeliões que vão acontecer, uma em 56, outra em 59. Em 56, aqueles militares ali que eram frustrados de 55, tentaram na base aérea de Jacareacanga, no Rio de Janeiro. Não deu certo, eles foram para o exílio e depois tiveram a anistia do presidente. Daí, em 59, outros indivíduos que também participaram do anterior, só que daí foi lá em Goiás, na base de Aragarças. Gente, e por que tentar derrubar ele? Para pensar no período. Ele está assumindo em 56. Eu estou ali no esquentar da Guerra Fria. Ele era acusado de ser muito permissivo com a esquerda, de ter tendências comunistas. A diferença do JK aqui com, né, o seu tutor, vamos dizer assim, que foi o Getúlio Vargas, é que ele vai ter uma articulação mais direta com o capital estrangeiro, coisa que o Vargas ele já era mais reticente. E isso vai gerar, né, como eu falei, os fins justificam os meios, vai gerar ônus e vai gerar bônus, daí você vai fazer o balanço. Bom, na questão cultural, vai acontecer, né, o desenvolvimento aí de novidades que podem aparecer para você no vestibular, aonde os principais são o teatro de arena, o cinema novo e principalmente a bossa nova. Na cabeça do JK, o plano de meta deles, 30 metas e uma extra, que daí vai ser o símbolo desse progresso que vai ser Brasília, essas 30 metas, elas eram focadas ali em tirar o Brasil da dependência de importação. Dependência de importação do quê? De bens de consumo duráveis. Mas esses bens de consumo duráveis que a gente importava, que daí ele quer, né, deixar a gente autônomo, liberto e começar a fabricar, como é que a gente vai trilhar esse caminho, né? E aí, no trilhar do caminho, né, nos meios, que talvez esse fim aí tivesse ficado um pouquinho atrapalhado. Primeiro ponto, tem que pensar, vai aparecer lá para você na questão dívida. Sim, dívida externa. E não é só dívida externa por causa dos empréstimos absurdos feitos para poder concluir as 30 metas, não é só isso. O problema é a balança comercial desfavorável. Você já aprendeu lá no mercantilismo, balança comercial favorável, que você tem que exportar mais do que você importa. O problema é que o Brasil ainda dependia da exportação de produtos primários, de matéria-prima. Vamos dar um exemplo, tipo, sei lá, você depende de vender batata. Mas era, né, no revés, que ele estava querendo mudar isso, dependente da importação de manufaturado. A gente comprava batata chips. E não só manufaturados, mas também todo o maquinário. E tem outra, né? Quando você está querendo aumentar esse mercado de bens de consumo duráveis, você tem que, paralelamente, aumentar também, estimular o consumo. E a forma como foi feita foi a mesma fórmula que deu ruim lá na crise de 29. Foi através do quê? Da facilitação do crediário. Então, houve um endividamento da população brasileira. Não preciso nem dizer, né, que todos esses empréstimos, essa infraestrutura que vai melhorar, não bastando o endividamento da classe média ou até da classe mais baixa, você vai ter o privilégio, né, o proveito mais tirado pelas camadas mais altas. Então, aumenta esse abismo.
Mas professora, veja, a indústria brasileira cresceu 80%, a energia elétrica cresceu 380%. Legal. Mas e a inflação depois de 4 anos? Passou de 12% para 30%. Além disso, né, vamos desenvolver os bens de consumo duráveis. Por exemplo, a indústria automobilística desenvolveu pra caramba. Mas a gente tinha dependência de montadoras estrangeiras. E essas montadoras estrangeiras, elas mandavam o que chama de remessa de lucros. Então, eram gigantescos lucros que eles mandavam, né, as filiais aqui no Brasil, mandavam para suas matrizes no exterior. Fora a dependência de petróleo, porque assim, né, o Vargas ele conseguiu a aprovação da Petrobras, mas uma coisa é teoria e a outra é prática. E, no final das contas, a nossa indústria nacional se desenvolve? Uhum, mas muito frágil, porque ela dependia de insumos e de tecnologia estrangeira. Outros impactos, vamos pensar nesse balanço, outros impactos desse plano de metas dos 50 anos em 5. Houve uma urbanização acelerada? Sim. Mas e qual que é o revés disso? Qual que é o outro lado disso? O êxodo rural, a favelização. Então, esses dois lados eles não estão se equilibrando. Pô, o plano de metas, o cara é médico, o JK é médico, mas o que ficou marginalizado no plano de metas dele? A educação e a saúde. Não teve uma expansão proporcional à educação e à saúde. Tá, mas ele era um continuador de Vargas, ele era um populista, tá, as reformas trabalhistas, previdenciárias, ele manteve. Só que assim, esse continuismo ele ficou limitado pelos outros pontos que eu falei para vocês da desigualdade, né? A própria informalidade da economia. Então, os dois pontos principais que tem na cabeça o foco dele é crescimento e modernização, mas o contraponto da balança, que era uma política social estruturada, não teve. E num momento muito icônico para o mundo. É sempre importante fazer o paralelo do que estava acontecendo na história nacional com a história geral. Então, pensando assim nos macro eventos, é ali, quando o JK está governando, que está estourando rock and roll, Elvis Presley, por exemplo, que o Martin Luther King está lutando lá pelos direitos civis, que você vai ter lá em 57 a União Soviética lançando o primeiro satélite, que era Sputnik, em 58 a fundação da NASA, em 59 a Revolução Cubana, em 61 tinha já terminado o mandato dele, mas assim, é quando o primeiro homem vai para o espaço, que é o Yuri Gagarin. Você vai ter também em 58, mesmo ano de fundação da NASA, o grande salto para frente, lá na China com Mao Tse-tung. Em 56, vamos voltar um pouquinho, bem no comecinho do JK, acontece a crise de Suez, acontece a Revolução Húngara. Em 55, e vai até lá 74, está rolando a Guerra do Vietnã. Então, todas essas coisas paralelas estão acontecendo. O que você foca? Nos pontos principais do governo dele e no balanço final. Fechou? Então, por gentileza, se você gostou, se te ajudou, escreve aí para mim. Se acha que podia melhorar, também me conta, que não tem, né, como eu adivinhar. Ou simplesmente curte por gentileza, se inscreve para eu poder ter mais estímulos, né, para dar essas minhas aulas rápidas aí para vocês. Beleza? Um beijo, gente. Tchau, tchau.